Para quem está chegando agora, oi! A gente está esperando aqui a Flaviane, que é aluna da comunidade Pare Feliz. Hoje ela vai falar sobre a experiência de parto dela após 2 cesarianas. Ela que mora em Goiânia, né? Teve uma experiência incrível e até as meninas da comunidade disseram lá no Telegram: tem que ir pro Instagram esse relato. Então a gente vai trazer aqui toda sexta-feira os relatos das gestantes e das alunas do Pare Feliz, que conquistaram, de fato, o seu parto feliz e contar a experiência da comunidade. Beleza aí, Fabiane? A Alice está perguntando quando começa o Pare Feliz. Legal. Pare Feliz, gente. Para quem já está perguntando, que eu estou soltando nos stories, vai ter uma maratona, né? 100% online, gratuita, que vai ser acontecendo nos dias 25, 27 e 29. Agora sim, estamos melhores. Está ótima a transmissão. Beleza, então vamos começar, então. Eu tô vendo a Flaviane bem carregando aqui, mas vamos lá. Flaviane, bom, eu queria que você contasse de onde você é. Acho que ela travou ali também, no YouTube também. No YouTube ela tá... Não, tô... Tá? Tá, então. Okay. Então, beleza, que eu tô vendo tudo parado aqui. O Instagram tá travado. Então bom. Flaviane, então eu queria que você contasse um pouco de você, assim, qual que é a sua idade, quantos filhos você teve. Eu já falei aqui para todo mundo ouvir que você já teve 2 cesarianas anteriores, né? Eu queria que você falasse um pouco por que você teve essas cesáreas, qual foi a indicação, porque a gente sabe que você pariu agora, mas eu sei que tem muito do que você já viveu, né? Nas suas outras experiências de parto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, já queria te agradecer, seja bem-vindo à nossa casa. Não estranhe, assim, esse auê aqui de áudio, que a gente está se adaptando às novas plataformas, tá bom? Tá bom. Boa tarde, né? Sou a Flaviane, eu tenho 35 anos, né? Tive 2 cesarianas. Primeira todas 2 por falta de informação. Mas a primeira, assim, eu demorei 7 anos para engravidar, devido ao ovário policístico. Então, quando eu engravidei, foi uma bênção e eu não pensava muito no parto. Era aquela questão da ansiedade de ter conseguido e deixei de lado a questão do parto. Deixei por conta do médico, né? Você e tinha quando chegou anos? na hora... 27. Uhum. E quando chegou na hora do parto, o médico falou que eu queria normal. Ele falou, não, vamos ter. Mas aí, chegando 39 semanas, ele falou que que a neném estava com um cordão no pescoço, eu não tinha informação, e marcou a cesariana. Aí no segundo, também por falta de informação, demorei 4 anos para conseguir engravidar por conta do ovário policístico. E quando eu consegui, aí já tinha uma cesariana, o médico disse que não faria parto normal, e caí em outra cesariana. Só que aí mais difícil, porque eu tive uma infecção pós-parto, tive um vasinho que estourou acima do corte. Com 15 dias eu tive que reabrir. E aí foi muito dolorido, foi febre, eu corri risco de morte. Nossa. O médico me abandonou. Então eu peguei e falei para mim mesmo e para Deus que se ele me desse a graça de engravidar novamente, que eu queria um parto natural. Sim. E eu comecei a estudar. Aí, estudando, só que não consegui engravidar. Não usava método anticoncepcional nenhum e comecei a me cuidar também. A alimentação saudável, exercício físico. E até que Deus me presenteou com 4 anos de bem. Depois, eu fiquei grávida da Esther. Aí eu comecei minha maratona. Muito bom. E aí eu estudei. Flaviane, quando você engravidou, você já logo pensou no parto? Você tinha medo por ter 2 cesarianas anteriores ou não?
Muito medo. E medo de cair em outra cesárea, de não conseguir um parto normal. E foi difícil mesmo. Até há 20 semanas, 25 semanas mais ou menos, eu ainda tinha esse risco ainda. Eu não tinha um médico para me acompanhar, para fazer o parto. Aí o doutor Eduardo aqui de Goiânia, o doutor Eduardo Honorato, estava me acompanhando, mas ele não faz VBAC 2. E aí ele me indicou a amiga dele, que é a doutora Ana, e aí ela topou. Mas só que para isso é tudo particular. Eu teria que ter um capital financeiro bem para conseguir pagar. E o meu trabalho depende muito de visitas, né? Eu trabalho visitando, mostrando para as pessoas. Também são produtos na área da saúde, mas eu preciso muito entrar na casa da pessoa para fazer a demonstração. E eu estava parada. Nossa. E aí eu peguei e comecei a vencer os obstáculos, entrar em contato por telefone, visitar, falar com os clientes antigos que não tinham fechado vendas. E aproveitei que era a área da saúde e falei dos benefícios, né, para a pessoa tá usando para prevenir. E aí foi que eu consegui voltar a vender. E tudo que eu ganhava, eu investia no meu parto. Que legal. Exercício, fiz pilates, hidroginástica, comecei a guardar o dinheiro para pagar médica, hospital, fiz o curso Pare Feliz. Quando eu comecei a seguir várias pessoas, aí consegui, a hora que eu consegui vocês, que eu conheci, estava por volta de 24, 25 semanas. Sim. E aí já entrei de cabeça. E quando... Nossa, já anotei várias perguntas que eu quero fazer para você. Só disso que você me contou. Mas assim, você tá me falando assim que você começou mesmo a ir atrás, de fato, colocar o seu plano em prática, quando você tinha ali mais de 20 semanas, né? 24, você colocou ali. Até aí, você sabia que queria já um parto normal, né? Quando você engravidou, você já sabia que queria. Sim, muito. Como foi, assim, isso de você conversar com o teu GO, teu GO falar assim, não, eu não faço esse tipo de parto? É frustrante, né? Que você tá ali todo... Você quer ali seu desejo. Mas, assim, como eu tava com um que já era aberto, né? A via de parto natural, ele me apoiou. Ele só falou que não poderia, mas que eu era capaz. Ele te acompanhar, mas... mas ele não podia me acompanhar. Ele até virou para mim e falou, Flaviane, você consegue, você tem tudo para conseguir. Só que você tem que investir. Você não consegue fazer pelo SUS, porque aqui se a gente chegar com 2 cesarianas, o protocolo é fazer outra cesárea. E no seu plano também não tem nenhum médico para te acompanhar. E aí ele me indicou a doutora Ana, que é amiga dele, e aí ela topou. Entendi, muito legal. E aí outra coisa que eu acho bem interessante que você falou é essa questão do investimento, né? Eu recebo, assim, Flaviane, muitas mulheres, quando eu abro caixinha, quando eu abro o meu direct, sempre as mulheres vêm com histórias de parto normal pós-cesárea. É o que eu sempre digo, assim, se, por exemplo, a gente tem mais de 50% de cesárea no nosso país. Então, pensa, se todas as grávidas engravidassem novamente, metade teria uma cesariana anterior. Então, assim, essa é uma realidade nossa, que a gente atende parto, é algo muito corriqueiro, as gestantes terem uma cesariana anterior, né?
E aí, muita gente vem falando, Laura, será que eu consigo pelo SUS, né? Será que eu consigo, como se fosse algo muito simples, né? Acaba que parir é simples, é fisiológico, você sabe que é fisiológico. Mas nesse caso, a gente precisa investir. E a gente precisa investir de variadas formas, né? E eu acho uma coisa bem legal que você falou, essa questão de... Porque assim, você poderia muito bem ter desesperado, tipo, nossa, é muito caro, eu sei uma assistência cara, eu sei que fazer hidroginástica, fazer, sabe, fazer várias coisas de preparação no pré-natal é caro. Mas aí você vai pensar assim, o quanto isso é importante para mim? E o que eu tenho na minha realidade para eu me organizar, para eu conseguir esse sonho, né? Que a gente sabe que é a prioridade. É prioridade, isso mesmo. Então, ver que tem a prioridade e ir atrás, né? Então, que legal que eu imagino que você passou uns bons bocados, porque grávida a gente fica, né? Mas com pandemia ainda, né? Justamente, né? E terceiro filho, né? Já não é o primeiro. A gravidez é um pouco mais difícil, a gente sente um pouco mais de dores, né? E mesmo assim se propondo, né? Que legal. E aí, Flaviana, eu queria saber assim, como que você conheceu essa oportunidade de entrar para a comunidade Pare Feliz? Como foi? Na correria, na busca de informação, fui seguindo os grupos do Instagram e fui até que eu não lembro assim muito bem assim, quem que me indicou, mas foi naquela busca minha louca para conseguir o meu objetivo. E aí até eu vi lá Liorar, a parteira, e comecei, cliquei, já vi os vídeos do IGTV, já entrei no YouTube, comecei a ver os vídeos, e aí logo abriu a inscrição do curso. Uhum. Aí eu, com meus investimentos, assim, bem difícil, porque eu não tinha dinheiro, fui conseguir o dinheiro total, já estava com mais de 30 semanas, mas eu dei como prioridade também. Eu falei, eu vou fazer porque eu preciso de mais conhecimento e depois eu consigo o restante do dinheiro. Entendi. Aí eu já fiz, já maratonei, já comecei. E eu todas as informações possíveis. Muito legal. Sabe o que eu ia te perguntar, assim, quando você entrou no Instagram, você viu as informações, né, do IGTV, você falou que maratonou e tal. Mas o que te fez pensar de, tipo, não, eu preciso entrar para a comunidade? O que aconteceu, assim, que você pensou, não, eu preciso, de fato, investir um pouco mais? É questão, assim, que eu precisava, o meu medo era, assim, de não ter informação e acabar caindo uma cesariana, então eu precisava conhecer todo o processo. Eu precisava saber tudo. Na minha cabeça, eu precisava saber todo o processo. Então, eu me vi assim, se eu fizer esse curso, eu vou estudar mais, eu vou ter mais informação, e uma informação mais completa. Então, eu investi. Entendi. E teve, o que mais te chamou a atenção, assim, Flaviane, no curso? Porque você falou assim, que você entrou para a comunidade porque você queria uma informação completa, até escrevi aqui, né? E de fato, assim, quando você viu o curso, o que te chamou a atenção para te dar uma segurança para ir para o teu parto? O que foi, assim, teve alguma coisa especial? Então, assim, eu achei que me ajudou muito, tanto a questão do físico como do psicológico, e da gente entender todo o processo, do início ao fim, né? Porque lá no curso ele mostra do início ao fim, né? Do primeiro trimestre, segundo trimestre. Quando eu comecei, eu já estava eu estava no segundo trimestre, mas eu voltei, vi as partes do primeiro trimestre, e já entrei no trimestre que eu estava, e já fui ali vendo o processo todo, a questão dos exercícios, por mais que eu estava fazendo pilates, por mais que eu tinha a minha doula fisioterapeuta, a Fernanda, até gratidão, que ela pariu ontem, tá? Nossa, e ela me acompanhou. Ela foi barriguda lá, bem, me ajudando. Mas, assim, eu acho que quando você quer realizar aquele sonho que você tem, toda a informação é útil.
Então, eu foquei só nisso. Só em buscar a questão do processo. Eu parei, né? Parei de buscar outras informações de outras coisas e foquei em buscar informação sobre o processo do parto. Sim. Então, assim, tudo quando eu cheguei na doutora que ia fazer meu parto, tudo que ela falava eu já tinha ouvido, eu não estava crua. Por mais que ela, assim, ela não ia fazer nada que ela é bem humanizada, mas, assim, foi importante para mim. Eu não cheguei lá crua. Sim. Entendeu? E até eu já cheguei lá. Você não a conhecia, né, Flaviane? Então, não, assim, não conhecia. Você não conhecia. E muita gente tem essa dúvida, assim, será que... Eu vejo que é um medo que muitas mulheres têm. Será que essa pessoa me enganou ou ela vai me enganar? Porque você não sabe. Por mais que você teve uma indicação, você não sabia. Então, assim, quando você tem a informação... aquilo que você falou, né? O que a gente costuma falar na comunidade, a informação certa no tempo certo. Como você tinha isso, você sabia ver se de fato ela era uma parteira mesmo, que ela ia te acompanhar, né? Que ela tem experiência, que ela ia deixar você parir, ou não, né? Então, assim, a sorte, você teve sorte dela ser de fato humanizada, mas tem muita gente que não tem essa informação e vai cair num GO que, né, que de fato não é humanizado. E aí você foi, começou o acompanhamento com ela. Acompanhamento com ela, e isso me deu mais segurança, porque eu via que ela ia me ajudar. Porque tudo que ela falava era tudo que eu tinha estudado. Então eu sabia que eu estava na mão certa. E aquilo me aliviou. Eu não fiquei com medo. Eu sabia que eu estava com uma profissional pela o que ela me falava, pelas informações que ela me falava, era tudo que eu já tinha estudado. Olha só que bacana. Tem uma pessoa perguntando aí qual foi o valor, né, do meu investimento. Foi em torno de 10 mil reais. Não é um valor, assim, que a gente consegue de um dia para o outro, né? Tem que fazer bastante visita, né? Fazer. Romper as barreiras da pandemia e fora as consultas, né, e o Pilates, né? Esse aí foi a questão da médica e da doulagem. Muito bom. Então, olha aqui, alguém perguntando aqui. Fabiane, deixa eu só ler para essa pergunta que a gente está falando de dinheiro. A Alexandre está perguntando que se parto humanizado é só pago. Né? Então, assim, gente, não é. Tanto é que quando a gente fala na comunidade Pare Feliz, que você pode parir feliz em qualquer... Você pode parir feliz no SUS, você pode parir feliz no plantão do convênio, você pode parir no plantão do SUS, você pode parir no particular. Inclusive, mulheres também são enganadas no particular. Isso não tem nada a ver com qual é o tipo de assistência que você vai ter, eu digo, em relação a pagamentos, né? Mas a gente falou de algo bem importante aqui. O GO da Flaviane, quando ela falou que ela queria ter um parto normal após 2 cesáreas, ele falou, olha, no SUS você não vai ter, né? Então, assim, existe uma característica muito peculiar, que foi o que a Flaviane viveu. Um parto normal após 2 cesarianas, de fato, no SUS não tem como. Eu falo, assim, eu não sei, eu não conheço um serviço do SUS que atende o parto normal após 2 cesáreas. Talvez o Sofia Feldman, mas eu acho que também não. Porque o parto normal após 2 cesáreas, ele precisa de uma assistência muito, muito próxima, né? Muito 1 para 1, porque os riscos são aumentados. Então é importante que você tenha um GO, uma enfermeira obstetra, uma equipe, uma anestesista, uma equipe disponível para você. E isso custa um valor, né? Custa um preço, enfim. Beleza. E aí, Flaviane? Aí você foi fazendo pré-natal, como diz o pessoal aqui, foi fono, foi participando da comunidade, a gente fez pré-natal. Qual pré-natal coletivo que você participou? Eu participei de 3. E o último foi o que me salvou. Porque foi... Eu continuei, né? Aí já troquei de médico, já fui para minha médica que ia me acompanhar. E chegou às 30 semanas, eu já comecei com as massagens perineais. E tudo bem, tá tudo certo. Eu trabalhando psicológico e o físico a todo vapor.
E aí deu 38 semanas, 39 e nada. Já tinha terminado todos os vídeos do curso, já as orientações da doula, da Fernanda, que é minha, que da físio, só estava fazendo as fisioterapias e nada de sinal. Como eu nunca passei por isso, eu nunca, nas 2 cesáreas anteriores, eu não tive oportunidade nem de sentir uma contração. Não sabia nada de que era um trabalho de parto. Então, meu corpo não sabia de nada. Entendi. E isso foi me angustiando, porque eu já estava com 38, 39 semanas e nada. O que ajuda é porque a gente fica acompanhando os cursos, as aulas, e a gente vê, até você sempre fala, espera, ainda está em tempo, a minha médica também, a Fernanda também, mas assim, a gente vai angustiando. Uhum. Então, eu cheguei com 40 semanas e nada. Olha nada de nenhum sinal. E aí eu tinha até, a médica já tinha combinado de esperar até 41 semanas pelo protocolo de 2 cesáreas. E aí eu já comecei a angustiar, porque eu falei, meu Deus, eu não vou ter nenhum sinal de parto até 41 semanas e vou cair numa cesárea. Nesse pessoal, eu assim, fiz tudo isso, agora eu vou morrer na praia. Isso era a sensação. E eu ficava fazendo caminhada e de exercício e nada. Aí com 40 semanas, foi bem no dia. No dia que eu estava completando as 40 semanas, teve o pré-natal. Uhum. Aí foi a minha salvação. Eu falei, providência divina. E aí eu segui à risca. Todas as dicas. Uhum. E a minha última foi ser igual a orientação. A última cartada era o shake de rícino, né? Uhum. E eu fiz tudo e nada. Deixa eu explicar aqui para o pessoal que está ouvindo aqui. A gente tem o pré-natal coletivo na comunidade, gente. Então, é um pré-natal que a gente faz com todas as alunas. A gente faz pelo Google Meet. E aí tem sempre um tema, né, Fabiane? E esse dia... só providência, né, Fabiane? Eu tenho certeza que foi providência. Providência. Que o tema era sobre indução natural, né? Algumas gestantes pediram, e depois a gente falou sobre indução farmacológica, e depois a gente falou sobre indicação de cesárea. E aí foi um sábado de manhã. E eu lembro que a Fabiane perguntou bastante. Perguntava assim, tá, mas se não der, depois de 2 cesarianas, qual o tipo de indução que eu posso, né? Farmacológica e tal, eu lembro. Tá, você citava a Maria, eu falava que não era a Flaviane. E aí eu peguei e quando eu tava com 40, mais uma, eu fui fazer o meu físico fetal e a danadinha da Esther tava transversa. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí eu liguei pra minha físio, minha doula, e ela não vem pra cá, vamos fazer exercícios pra ela voltar. Pra ela ficar cefálica de novo. Aí eu fui, fiz os exercícios, e isso eu já tava com 40 mais um. Nossa. E aí fiz bastante exercício, fiz exercício em casa e falei pra mim, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou tomar o shake de rícino. E seja que Deus quiser amanhã, que amanhã no outro dia eu tinha avaliação com a médica, e eu vou tomar esse shake. Uhum. E aí eu tomei, depois ainda fui fazer uma caminhada e fui dormir. Quando deu por volta de 3 horas, eu fui no banheiro, tive um pouquinho de dor de barriga e fui tentar dormir de novo. Só que eu não conseguia. E aí eu comecei a ter contração, só que foi a minha primeira experiência de contração. Eu nunca tinha sentido. Aí eu percebi que a barriga tá dura e tá com essa cólica, então deve ser a contração. Aí começou e elas não paravam. E elas foram ritmando até amanhecer o dia de 5 em 5, 6 minutos. Olha que beleza. Aí eu fui para avaliação com a médica. Chega lá e ela viu que estava só com 1 centímetro e o colo estava amolecido. Uhum. E ela achava que a Esther tinha voltado.
já estava cefálica, mas ela pediu uma ultra para confirmar. Aí eu fui fazer essa ultra, e aí realmente ela estava. Aí eu voltei, fui para fisioterapia, fazer mais exercício agora. Não, perdão. Aí eu continuei as contrações. Uhum. A médica pegou, falou assim, vamos esperar ela chegar mais ou menos em torno de 3 minutos. Aí ela falou, descansa. Uhum. Descansa, porque se você se engrenar, você tem que estar bem descansada e tal. Sim. Eu cheguei em casa, dormi um pouco e as contrações foram embora. Aí eu desesperei. Uhum. Eu falei, mas não era para entrar em trabalho de parto? Aí a médica falou, calma. Eu liguei para ela, passei mensagem, ela, calma, pode ser só os pródromos. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, que era mais que eu já tinha estudado, já sabia, mas como eu estava passando por aquilo, eu quis estudar mais um pouco. Conversei com a doula, ela também me tranquilizou. Uhum. Aí no outro dia eu dormi, não tive contração. Fui para fisioterapia no outro dia cedo, foquei nos exercícios para tentar engrenar, né, para as contrações voltar. E vim para casa. A médica, fui na médica também. Uhum. Ela fez um descolamento de membrana. Uhum. E eu lembrei que no pré-natal que a gente tinha feito, que o shake de rícino fazia um efeito bom quando tinha o descolamento da membrana. Sim. Aí eu fui repetir a dose. Uhum. Tomei outro. E quando foi 11h30, minha bolsa estourou. Olha só. Aí as contrações já vieram e começaram a engrenar. E eu fui para o hospital quando ela estava em torno de 3 minutos. Quando eu cheguei lá, já estava com 6/7 de dilatação. Olha que beleza! Foi bem rápido, graças a Deus. E aí eu fiz uns exercícios na bola. A médica me orientou. E eu lembrei também mais uma aula do curso, porque é a questão do sono. Eu tive muito sono. Na minha Partolândia foi aquela questão do sono. Eu ficava bem longe, eu escutava a voz do pessoal mais longe, um sono muito. Só que não dava para dormir, que as contrações estavam bem doloridas. E aí a médica viu, me falou a gente achou que ia demorar, né, fazer o restante da dilatação. Ela sugeriu, né, analgesia. Aí eu falei, então vamos, né? Que demora, e eu com esse sono tava. Aí eu fui para analgesia. Quando tava terminando aquele repouso ali pra gente voltar a fazer o exercício, pra ir pra bola e tal, fazer uns exercícios, eu comecei a sentir a força, Aí eu avisei o anestesista, e ele chamou a médica, ela não tava perto na hora. E ela viu que eu já tava dilatação total. Uau! Aí eu já comecei o processo, né, do expulsivo. Então, assim, nesse tempo, por mais que a gente tá na Partolândia, por mais que a gente nunca passou por esse processo, o que alivia, o que ajuda a gente é a informação que a gente tem. Porque por mais que você tá ali meio que fora de si, tudo que você estudou, tudo que você viu, tá na sua mente. Tava na minha mente. Então, por mais que tava doendo muito, eu lembrava dos meus estudos. Sim. E aquilo ali me ajudava. Sim. E aí eu fui fazer as forças na hora do expulsivo, a médica me orientando, a doula. E a gente tentou na banqueta, não deu certo, ela achou a gente pra maca, e uns 2, 3 puxos já comecei a sentir o círculo de fogo. Quando começa, você lembra de tudo que você já estudou. Do desespero das causas, das mulheres quando entram no círculo de fogo. E eu falei, ai meu Deus, cheguei aqui, eu tenho que conseguir. E aí eu consegui. Ô Flaviane, isso que você fala é uma coisa muito real, assim. Esse estudo, essa informação, ninguém tira da gente. A gente leva pro parto.
é uma coisa inacreditável. Por mais que você tá ali sentindo dor, sentindo contração, se a gente foca, a gente lembra. Eu lembro muito, assim, todos os meus partos, até esse último que eu tive, que foi um parto mais consciente, mas os outros também, eu sempre lembrava do que eu já vivi com as gestantes, tipo, qual posição que é melhor, o que eu estudei. Isso aí, de fato, além de preparar a gente para fazer boas escolhas no pré-natal, para um parto feliz, ela também fica com a gente, né? Pra gente, na hora, sei lá, fazer tal movimento. Por isso eu gosto muito de mostrar movimentos e posições de parto para vocês treinarem ainda na gestação. Porque quando você está no parto, você já viveu aquilo de certa forma na gravidez. E você grava isso na sua cabeça. E isso te dá um leque, o seu imaginário abre um leque de possibilidades, né? Então isso é muito legal, assim, muito legal isso que você falou. E aí você fez... E nas contrações, voltando aí que você falou, eu me movimentava, eu não ficava quieta, eu sentia meu corpo. Sim. Vinha uma contração, eu fazia uma posição e eu não quietava, eu não parei um minuto só. Quando eu ia para a bola, começava mesmo do intervalo das contrações, sempre fazendo exercício. Uhum. E isso ajuda demais. E no expulsivo mesmo, eu não quietei, fiquei na banqueta, depois se agachei, fez cócoras, de lado, deitado, mas assim, é importante demais. A informação foi o que me ajudou demais. E o psicológico também, porque quando você tem a informação, você querendo ou não, você trabalha seu psicológico, né? Porque você lembra ali das experiências que você ouviu, das aulas que participou, das instruções, né? Que eu tive com a médica, com a doula. Então, isso me ajudou demais a conseguir. Isso me ajudou no meu psicológico e no meu físico, né? Porque eu não parei, eu não acomodei. Eu fiquei o tempo todo movimentando, mesmo ali com dor, mas eu sentia que eu não poderia parar. Uhum. Ô, Flaviane, deixa eu te perguntar. Quando você começou, eu te perguntei se você tinha medo quando você engravidou. Você falou que tinha bastante, né? Medo de outra cesárea e tal. Quando você se preparou para... Você estava pertinho de parir. Quando você estava ali tomando shake e tal, você tinha algum medo? Você achou... Você te nutria algum medo ou não? Assim, falar que não, sempre tem, né? Mas assim, o desejo e tudo que você já buscou de conseguir é maior que o medo. Porque você fala, eu trabalhei tudo, trabalhei meu psicológico, meu físico, me muni de informação, então agora eu tenho que conseguir. E aí, por mais que você tenha o medo, mas esse desejo é maior, ele vence o medo, no meu caso. Esse desejo venceu o meu medo, né? Essa informação, a questão que os médicos muito falam de laceração, essas coisas, quando a gente estuda, a gente vê as porcentagens, e isso vai dando segurança. E essa segurança da informação me ajudou a vencer meu medo. Entendi. Muito legal. Tá, mas e aí? Aí você começou, paramos nos puxos, você começou o círculo de fogo. Deixa eu te perguntar, você fez analgesia, então? Fiz analgesia, mas assim, a hora que eu tava saindo do repouso dela, eu já comecei os puxos. Foi muito rápido a dilatação. Uhum. Eu cheguei no hospital por volta de quase 2 horas da manhã. E acho que eu fui para analgesia, acho que era umas 3:30 da manhã. Nossa, olha só. E quando eu comecei a sentir os puxos, eu creio que eu estava no 4 e pouquinho da manhã. Quando foi 5:30, ela nasceu. Então, foi muito rápido. Foi muito mesmo. Rápido mesmo. O teu próximo, Viviane, você tem que chamar as parteiras. Tem que sair antes, de tanto que você vai rápido. Deus abençoe que o próximo seja rápido. E aí, como estava, quando
eu comecei a sentir os puxos, só eu acho que demorou um pouquinho a questão do expulsivo, mas assim, que foi um pouco também de ansiedade. Eu não me conseguia, eu via que eu não conseguia me concentrar e eu ficava lembrando de todas as coisas que eu ouvia e tentava colocar em prática, mas a ansiedade foi muito grande. E na hora do expulsivo, eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais, né? De ficar mais tranquila. Até minha doula falava, você tá fazendo tudo certo, fica calma. Mas eu tava muito ansiosa. Mas eu acho que acho que não sei se é normal dessa fase, né? É o que a gente sempre fala, assim, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A gente tem que ir mesmo quando a gente vai mesmo pro campo de batalha, quando a gente tá mesmo parindo, a gente vivendo na pele aquelas contrações, aquela dor, enfim, tudo aquilo, a gente lida muito com as nossas limitações, né? Eu acho que uma coisa que por exemplo, quem é muito ansiosa vai ter um momento que vai ficar muito ansiosa durante o trabalho de parto. Isso é natural, né? Então, eu acho que isso que é o bonito do parto, né? Que a gente fica ali no nosso limite. A gente se vê, assim, né? É como se a gente se visse nua, mas nua de alma, assim. A gente parece que a gente abre o guarda-roupa, sabe? Isso é aquele monstro que a gente tá nutrindo. A gente lida com os nossos medos, com nossas ansiedades, com tudo que a gente já viveu, né? Então, por isso também eu acho que reforço a questão da informação. Porque se a gente tem informação, você vai pensar assim, nossa, eu tô muito ansiosa, meu Deus, esse bebê não vai nascer, esse puxo não tá funcionando, será que eu vou dar conta? Começa a vir coisas na sua cabeça. Isso é normal, isso aí é o monstro que sai do armário. Isso acontece. Só que se a gente tem a informação de que um expulsivo ele pode demorar 2 horas, 2h30, de que o nosso corpo sabe parir e tal, você vai se conformando com isso, né? E isso vai isso vai contrapondo a sua ansiedade, o seu medo. E aí você fala, não, vambora. Já estamos aqui. Isso mesmo. Né? É isso mesmo, a sensação. Muito... por mais que você tá ali meio que fora de si, mas você sabe do processo e você quer conseguir, e aí a gente busca força. E também uma coisa que quando eu tava sentindo as contrações, as dores, eu sempre entregava aquela dorminha. Eu me sentia assim, tipo, experimentar um pouquinho do Calvário. Mas eu sabia que ia ter a graça do nascimento, que aquilo tudo me impulsionava para mim ter força. Sim. O teu sentido, né? O sentido de você ter aquelas contrações. Havia um sentido, né? Havia um sentido. Que legal. Foi o que me motivou para mim conseguir. Deixa eu pegar o Chico aqui. Tô chorando, gente. Tô chorando. Oi, tia Flaviane. Que te põe? É assim. A Esther tá dormindo ainda. Meus peitos estão enchendo aqui. Flaviane, e aí ela nasceu. Você teve 2 meninos antes? A Rafaela, de 8 anos, e o Samuel, de 4 anos. Legal. E agora a Esther, né? E Esther, e aí ela nasceu bem? Como foi? Foi pro seu colo? Qual que foi a sensação? Então, ela nasceu, eu não tive muito, ela teve que cortar o cordão rapidinho, porque eu tive ela com um cordão artéria única. Olha só. Umbilical única, E então, quando ela nasceu, a médica já foi avaliar ela rapidinho, por conta, já tinha saído na ultrassom, né? Então, a gente já sabia, né, que ela ia ter um processo para ser examinada mais delicado, né, para conta dessa artéria única. Então, a médica já pegou, já avaliou rápido, ela aspirou um pouquinho do meu líquido e ela nasceu um pouquinho cansadinha, aí teve que aspirar rápido, né? Mas aí foi questão bem de segundos mesmo. E aí ela já colocou ela comigo
E uma coisa que a gente viveu, eu e meu esposo, que a gente não teve nas cesarianas, eu não estava com ele do meu lado, dessa vez eu estava com ele do meu lado, ele me acompanhou o tempo todo, isso ajuda demais, porque você está ali com o seu esposo, aquele que tem mais intimidade, então você tem uma segurança, então foi muito importante essa questão do meu esposo, estar do meu lado, né? Tanto antes também do parto, de me apoiar, que foi assim, eu falo que eu consegui também por conta do empurrão que ele me deu. Que ele falou que não, aí vai atrás dos seus clientes, você é capaz. Você tem tudo para conseguir. Ele que me deu um empurrão, me abriu meus olhos, né? Então, a partir disso aí que eu fui correr atrás para conseguir. Eu achava que ele ia falar, ah, não, faz cesariana logo, não vamos preocupar com isso não. E não, ele me ajudou. Entendi. Ele me apoiou em todo o processo. Então a gente conseguiu junto. E aí aquele momento de estar junto com ele me ajudou muito, foi muito bonito, né? Foi muito bom. A gente passou por tudo isso junto, né? Até na preparação, questão me ajudou em todo o processo, né? De acompanhar nas consultas, né? Então ele também aprendeu muito. Junto comigo. E isso certamente fortaleceu vocês como um casal também, a família de vocês. Com também. certeza. Com certeza. Até meus filhos, o Samuel e a Rafaela, eles já entenderam, eles já falavam, mamãe, você vai ter ester de parto normal para não ficar deitada, né? Para ficar mais perto da gente, não ficar muito tempo no hospital. Então, até eles a mais velha, a mais velha falava, ela entende hoje, ela fala. Então, envolveu toda a família. Olha que bacana. Então, foi muito bonito pra gente. Que bacana. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Não, uma coisa que eu lembrei aqui. Você falou da artéria umbilical única. Legal você falar disso, porque muita gente manda mensagem com indicação de cesárea por conta de artéria umbilical única. Então, pois foi a artéria umbilical única. Ela nasceu com 2,748 kg. E a minha placenta, a médica achou ela um pouco menor do que o normal e um pouquinho, ela falou, calcificada. Uhum. E aí ela até a gente mandou pro laboratório, mas não deu nada não. Uhum. Graças a Deus. A Esther nasceu, a pediatra indicou um ecodoppler e um ultrassom das vias urinárias. Também deu tudo normal, graças a Deus. A única coisa assim que a gente viu foi a questão do peso, né? Meus outros partos, os meninos nasceram um pouco maior e um pouco mais gordinho. Uhum. Ela já nasceu um pouquinho mais miudinha. Sim. Mas isso também tem a ver com essa questão da artéria, né, Fabiane? Isso, foi o que a médica falou. É uma consequência. E ela tem quanto tempo? Tem quanto tempo que você pariu? Foi dia 4 do 12, então hoje ela tá com um mês, um mês e 4, né? Quem diria? Foi, pertinho. Meu foi dia 7. Foi 2 dias depois. 3 dias. 3 dias. Fabiane, que legal esse relato. Eu queria, assim, agora eu queria fazer mais 2 perguntinhas para você. Quem quiser fazer perguntas para a Flaviane também, agora é a oportunidade de perguntar. Pode perguntar no YouTube, quem está no YouTube, e também no Instagram. Eu só queria perguntar 2 coisas para você, só para a gente encerrar aqui a minha parte da entrevista, né? O quanto que você acha assim, que a comunidade contribuiu, de você estar na comunidade Pare Feliz, enfim, os estudos na plataforma, a comunidade, quanto que contribuiu assim, para o seu parto feliz? Contribuiu demais. Eu acho que o meu sucesso tem a ver com a comunidade, né? Porque
a questão principalmente dessa aula aí da indução natural. Pré-natal coletivo, né? Eu acho que do pré-natal coletivo, quer dizer, isso que me ajudou nessa questão, porque eu não poderia ter nenhum tipo de indução artificial, né? Então eu precisava de todas as formas de indução natural. E isso me ajudou muito. Legal. E a última pergunta... pode falar. Pode. E a questão das aulas também, de todas as partes das aulas, vai ajudando, a gente vai lembrando de todo o processo. Quando você começa a sentir, sua mente começa a lembrar. Sim. É como se a gente ouvisse a aula naquele momento. Foi que me ajudou. Que legal, que legal. E aí eu queria que você falasse, Flaviane, só pra gente encerrar então, o que é Pare Feliz para você? Pare Feliz para mim foi realizar um sonho, né? De conseguir ter a minha sonhada VBAC 2. Então foi Pare Feliz realizar esse sonho e também a gente renasce, né? Eu me sinto uma outra mulher agora, mais forte, né? Mais sem aqueles medos que a gente carrega, mais coragem. É a vontade que a gente ter quando a gente consegue, que a gente conquista, de ajudar várias outras mulheres a conseguir passar por isso. E a gente vê o tanto que é sagrado, tanto que é bonito, tanto que é o certo. E você fugir desse sistema de cesariana. Né? No meu caso, que eu quase morri por conta de uma cesariana. Que não precisava ter passado, eu poderia ter conseguido ter meu filho normal, né? Sim. Legal, muito bom. Então, eu lembro que quando você teve o seu neném, você, bem no dia, mandou uma mensagem, uma foto, e a mensagem falando, eu pari feliz, né? Depois eu venho contar. Eu ia te perguntar se você de fato pariu feliz, mas eu já sei a resposta. Com certeza. Dor teve, mas com muita alegria, com a realização, né? A dor, a gente passa, mas a alegria ela é muito maior do que a dor que a gente passa, né? A gente pode até falar, Flaviane, que a dor passa, mas o parir feliz fica, né? Justamente. É dessa forma. Parece que teve uma pergunta no YouTube, questão do meu esposo. Igual eu falei, né? Eu não ouvi falar aqui, ó, na sua rede de apoio, eu não vi você falar do seu esposo. Ele te ajudou de alguma forma? Sim, muito, né? Ele estava do meu lado, foi o meu empurrão, né? Ele que me ajudou, ele que me impulsionou a buscar o lado, a questão de tudo que eu ia gastar, né? De correr atrás do meu trabalho, falar que eu era capaz de sair de casa, mesmo com a pandemia, e correr atrás do meu objetivo, né? E teve comigo em todo o processo, massagem perineal, os exercícios na hora do parto, todo momento. Olha que bacana. Que bom. Essa pessoa que te perguntou, a Irene, também disse que ela está em busca do VBAC dela, de sucesso, feliz. Que bom. Ela perguntou qual foi o Apgar da neném. Você lembra? O Apgar? O primeiro foi 5 e o outro foi 9, né? Pela forma que eu falei, né? Ela aspirou um pouquinho, né? Eu tinha bastante líquido, era um líquido um pouquinho a mais que do normal, que a médica falou. E nem por isso também ela indicou a cesariana, né? E aí ela, na hora do nascimento, ela engoliu um pouquinho e ficou um pouquinho engasgadinha. E teve que cortar o cordão rápido. E também por ser artéria única também teve um protocolo diferente, né? Entendi. Agora ela falando agora que vai ter um VBAC, eu acredito que algumas mulheres que estão aqui ouvindo a gente, ou que vai ouvir a gente, né, que vai ficar salva essa live, elas vão ter um parto normal pós-cesárea. Qual que é a dica aí que você dá para elas? Informação e acreditar que consegue.
Se eu não acreditasse, porque eu também fiquei muito em silêncio também. Eu não contava para as pessoas, porque a gente ouve muitas pessoas, mas você não pode, você já teve cesariana. Então, quem sabia dessa busca minha, era só as pessoas, assim, do meu convívio mesmo, minha mãe, meu esposo e os amigos íntimos. Íntimos mesmo. Então, eram pouquíssimas pessoas que sabiam dessa busca minha. Porque eu não queria ouvir nada de negativo. Por mais que eu estava me preparando, mas eu falei assim, eu não tenho necessidade de estar falando, porque a gente ouve muitas pessoas que vai desmotivar, né? Porque não entende e já vai já coloca, não, você não pode, você não consegue. E eu fiquei mais em silêncio, em oração, né? E acho que essa questão do lado espiritual, ele vale muito, né? Eu busquei muito também em Deus. Eu fiz muita novena, e entreguei para Deus. Até no meu relato escrito eu falo que quando o médico falou que não faria o meu VBAC e que eu teria que investir, eu não tinha o dinheiro, eu fui buscar em Deus. Entreguei, falei para Deus fazer a vontade dele na minha vida. E a partir disso foi que as portas foi abrindo. Olha só. E que meu esposo me motivou. Né? Então, assim, o espiritual também me ajudou muito. Sim. Que legal, que bom. Fico muito feliz, viu, Flaviane, do seu relato de fé, né? De entrega. Peço que Deus abençoe você, a Esther, tua família, né? E de fato, um parto é muito mais do que né, colocar, como eu sempre falo, colocar o menino para fora, né? Como diz os mineiros. É uma experiência muito forte de fé, uma experiência espiritual muito grande, muito profunda, né? Uma experiência familiar, né? Ali no matrimônio, ser do seu esposo, né? E vocês, no qual vocês se fortaleceram, uma experiência familiar também, uma experiência de saúde para o bebê, né? E principalmente é algo que marca muito a gente, marca muito as mulheres. A gente fica marcada pro resto da vida. Se for algo triste, violento, e também se for algo feliz, né? Prazeroso, enfim. E a gente está terminando, tem um minutinho. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade com o recém-nascido de vir aqui falar comigo, com a gente. Tá bom? Muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu parto feliz. Amém, obrigada. Ela comportou direitinho, tá dormindo até agora. O meu acordou no fim também, tá uma belezinha. Mas obrigada e é felicidade muito grande de partilhar essa vitória, essa conquista, e de poder ajudar outras mulheres que querem também, né? Vocês conseguem, né, não é diferente de mim, é igual a mim, às vezes até melhor que eu. E vai conseguir também, né? É só vocês lutar. Não é fácil, né? Mas a gente consegue. A gente tem que vencer o sistema. Mas a gente consegue. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Justamente. Obrigada, viu? Um beijo, boa noite para vocês. Outro. Boa noite. Um beijo. Obrigada, viu, Flaviane? Nada, tchau. Tchau, tchau.